Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a falta de amor dos falsos profetas. Quem é os falsos profetas? Esses líderes religiosos que estão aí, que estão apregoando um falso evangelho, um evangelho distorcido, um evangelho que só favorece a eles, ao bolso deles, e totalmente distorcido, totalmente manipulado. E eu gostaria que, antes de eu entrar no assunto, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações, dando aquela badalada no sino, dá o like no vídeo e fique à vontade para comentar, ok? Dessa forma, você está ajudando o canal, você está fazendo com que o YouTube veja a relevância nesse vídeo e vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Dessa forma, outras pessoas vão ver com as experiências contadas aqui nesse canal, elas vão abrir o olho para a verdade do Evangelho e para a vontade, realmente a vontade do Eterno. Vamos fazer isso? Eu conto com a ajuda de vocês. Então, vamos lá. O que me levou a gravar esse vídeo com esse assunto, falando da falta de amor e piedade dos falsos profetas, é o seguinte. Eu estava assistindo uma live no último sábado no canal Palhaço Cristão do meu amigo, o PC, e ele estava fazendo um comentário que leva pessoas que, às vezes, ela tem o bem, ela tem o dinheiro, ela está ali com o dinheiro dentro do envelope do dízimo, o envelope de uma campanha, da Fogueira Santa, tudo, e ela está passando fome, está passando necessidade, e ela não tem coragem de pegar aquele valor e comprar comida ou comprar um remédio para o filho, para a mãe, para o pai, para um irmão, para um ente querido, para um necessitado. Mas não, ela mantém firme no propósito que ela fez, no suposto voto que ela fez com Deus, lógico, isso por causa que a religião, o sistema religioso, a tradição religiosa ensina ela dessa maneira, que ela fez um voto foi com Deus. E o voto com Deus você não pode tardar em cumprir. E ela, com a mente toda manipulada, ela segue firme nessa condição, mesmo tendo o dinheiro no envelope, ela não abre mão. E eu escrevi nos comentários que, numa ocasião, em torno de uns 14 a 15 anos atrás, eu estava numa situação parecida. Eu tinha juntado um dinheiro, colocado dentro de um envelope de uma campanha. Eu não lembro se era uma campanha de Fogueira Santa, coisa do tipo. E eu tinha juntado ali R$ 5.500. Só que passava que eu estava passando fome. Eu, a minha esposa e o meu filho Vinícius estava passando fome, estava passando necessidade, mas por causa do voto que nós tínhamos feito, eu e a minha esposa, nós tomamos a atitude de não mexer naquele dinheiro. Mesmo com toda essa situação, uma criança pequena em casa, nós não tocamos naquele dinheiro. O tamanho era a nossa ignorância, o tamanho era a nossa cegueira espiritual, a ponto de acreditar que Deus iria responder a nossa oração, a atender o nosso pedido de oração, pelo fato de ter colocado um dinheiro dentro de um envelope. Lógico que isso foi por causa das pregações que ao longo dos tempos nós iríamos ouvindo, principalmente eu. Então eu acreditava piamente que Deus ia atender a minha oração se eu cumprisse o meu voto, o voto que eu fiz ali de dinheiro, né? Colocar dinheiro dentro daquele envelope, Deus ia estar ali solucionando meus problemas. Então, olha só, a minha esposa, o meu filho Vinícius, a gente com fome, não tinha o que comer em casa.
nós íamos para a casa da tia da Priscila para comer, eu ia para a casa da minha mãe para me comer, eu às vezes fazia de tudo para estar em algum lugar que eu ia ter comida para me comer, eu, minha esposa e o meu filho, e chegar ao ponto de não tocar naquele dinheiro, porque eu acreditava piamente que uma vez aquele dinheiro colocado dentro do envelope, ou que tudo que eu ganhasse, aquilo dali teria que ser para Deus. Daí as pessoas às vezes até respondem: ah, mas isso daí é muita burrice. Não, isso daí é porque eu fui vítima, assim como milhares e centenas de pessoas no mundo inteiro estão sendo vítimas da falta de amor, da falta de piedade, da falta de misericórdia desses líderes religiosos. Uma vez que eles não estão nem aí com as pessoas. Eles pregam algo que eles, no fundo, eles sabem que é uma mentira, que é uma falácia, que toda a pregação deles está na base da desonestidade bíblica, da desonestidade teológica. Eles não respeitam nenhum tipo de texto, nenhum tipo de contexto, eles não respeitam a escrita, a concordância verbal, o período de tempo, quem foi o remetente daquela carta, para quem era o destinatário daquelas cartas, daquelas passagens. E eles mentem, eles manipulam todo o contexto cultural, histórico, eles manipulam as escrituras, o evangelho, de uma forma com que quem está ali escutando aquela pregação, ela acredita piamente que aquilo foi o que Deus pediu, aquilo foi a vontade de Deus, e ela, assim como eu, principalmente eu estou falando de mim, experiência minha, o que eu passei, eu acreditava que eu estava fazendo certo, mas eu estava sendo vítima desse sistema religioso que está aí. Falsos profetas que prometem mundos e fundos. Eles falam que se você entregar o dinheiro a eles, Deus vai atender a sua oração, o teu pedido de oração, a tua súplica. Mas antes de eu avançar nesse assunto, eu queria ler um texto que está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, fala assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, naquele contexto, que eu vejo que isso é algo atemporal, serviu para eles, Jesus foi o mediador ali entre os homens e Deus, e os benefícios dessa mediação chegou até nós nos dias de hoje. Não tem porquê eu acreditar que um pastor, um bispo, um líder religioso, um apóstolo, seja meu mediador entre eu e Deus. Eles quebram todo o contexto, eles quebram toda a regra quando eles falam que, você vai pegar um envelope aqui na minha mão e eu vou orar por você e Deus vai te responder, Deus vai te abençoar. É dessa maneira que eles trabalham. Eles trabalham se colocando como intermediários entre você e Deus. E a Bíblia deixa claro que não existe nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. E eles criticam muito outras religiões, eles criticam veementemente o catolicismo, que dentro da sua cultura, dentro da sua religiosidade, eles têm os seus santos. Mas quando você vê esses pseudos cristãos evangélicos, eles se colocam na condição de intermediadores. E o texto deixa bem claro que
O resgate já foi feito. O resgate se fez por todos. Não tem porquê um envelope, uma oferta, um sacrifício vai me intermediar diante de Deus. Isso é uma falácia, isso é um sofisma. O que é um sofisma, Ricardo? É uma coisa que aparentemente tem aquela impressão de verdade, porque eles manipulam os versículos, eles manipulam os contextos, eles pegam algo que era para um determinado povo, para uma determinada época, por um direcionado propósito, e eles pegam essas coisas e aplicam na vida das pessoas nos dias de hoje. E as pessoas, assim como eu, elas caem direitinho, igual um patinho. E quantos não são as pessoas que hoje, no dia de hoje, nesse exato momento que você está vendo a gravação desse vídeo, ela está passando fome. Mas no dia de ontem, ela foi na instituição e ela cumpriu o dízimo dela. O dízimo que não era para ela estar dando dízimo. Por quê? Porque o dízimo era alimento. Dízimo não era dinheiro. O dízimo era alimento para o sustento dos levitas, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, e era para o povo de Israel. Ah, não, mas lá em Malaquias, Ricardo, fala do dízimo. Mas quando você vê lá no começo de Malaquias, no começo do livro de Malaquias, é uma sentença para os sacerdotes de Israel. Exatamente para o povo de Israel. Não está falando para mim, para você, não está falando para o brasileiro, não está falando para o japonês, para o americano, não. É esse que é o erro. É isso aí que está a manipulação. Eles inventam os votos. Os votos eram uma prática dos judeus. Eles sacrificavam os animais, faziam as oferendas, suas ofertas, e eles trazem esses votos para hoje com as promessas que, se você fazer esse voto, Deus vai abençoar a tua casa. Se você fazer esse voto, Deus vai te dar um emprego. Se você fazer esse outro voto aqui, da fogueira santa, aí Deus vai te abençoar de vez mesmo. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ter empresa, você vai ser cabeça. Nunca mais você vai ser cauda. E eles seguem manipulando as pessoas. E práticas as mais absurdas. É o voto disso, é o voto daquilo, é o voto da toalhinha ungida, é o voto do azeite, é o voto do sal, é o voto da farinha, é o voto da arruda. E eles vão acrescentando as coisas. Coisas que, quando você lê o contexto bíblico, nem tinham voto, não tinha nada. A pessoa recebeu aquela bênção, aquela graça, ou algo que aconteceu com aquela pessoa, que serviu sim de testemunho. Serviu sim de testemunho, tanto que foi incluído em outros livros da Bíblia. Eles pegam aquilo dali, não, se você fazer um voto, se você der X, se você der Y, se você dar o teu tudo, se você dar tudo que Deus está te pedindo, Deus vai fazer acontecer a mesma coisa com você. E aí vai, queda do gigante, abertura do Mar Vermelho, a lepra da miséria, e eles vão acrescentando, né? O azeite da botija não vai faltar, a farinha da panela não vai faltar, e dessa forma eles manipulam as pessoas elas pegam tudo que tem, dão a mão a eles, e eles, na verdade, eles estão nem aí com as pessoas cada vez mais pobres, pessoas cada vez mais miseráveis, pessoas passando dificuldades, de vez de fazer aí seus tratamentos de saúde, seus tratamentos dentários, estudar, pagar faculdade para os filhos, dar um bom estudo, fazer uma poupança para o fim da vida, quando ficar mais velho, fazer as suas reservas. Não. Esses homens, eles pegam tudo das pessoas. Eles tiram
tudo das pessoas, com falta de amor. Quantos são as pessoas que eu atendo aqui no canal, que me mandam mensagem aqui no YouTube, às vezes no Instagram, no Facebook, eles põem lá, manda mensagem, ó, eu dei isso, eu dei aquilo, hoje eu estou na miséria, hoje eu não tenho sustento, eu dei o meu único terreno, eu dei o dinheiro da rescisão, que eu saí da empresa, eu dei todo o meu fundo de garantia, e as pessoas hoje estão na míngua. São várias e várias testemunhos, vários e vários, centenas de comentários das pessoas que deram tudo para esses falsos profetas e hoje estão aí, muitos até na rua da amargura. Então isso prova que a desonestidade desses homens, elas levam à falta de amor, à falta de piedade, os líderes cada vez mais ricos, os arrecadadores também servindo de escravos, sabem que estão pregando uma mentira, uma falácia, estão pregando sofismas e seguem aí pegando pessoas, manipulando, fazendo verdadeiras lavagens cerebral na mente das pessoas, manipulando, mentindo e enriquecendo. Então tá aí o alerta. Não caia nessa. Não caia. Ninguém pode ser o teu intermediário entre você e Deus. Nem um envelope, nem uma campanha. Ah, mas o bispo tal. Ah, o bispo fulano é poderoso. Não, a oração que ele faz meia-noite, olha, é surpreendente. Ele te pede um Pix, você manda um Pix, ele inclui o teu nome no caderno de oração dele e é batata. É batata, meu amigo. É batata que você vai ser enganado. É batata que você vai ficar cada vez mais pobre e esses homens cada vez mais ricos. Então tá aí mais esse vídeo, mais esse alerta. Eu te peço, dá o like no vídeo. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa suas notificações, dá uma badalada no sino e me ajuda na divulgação desse conteúdo. Graça e paz, até o próximo vídeo.